Fala pessoal, tudo beleza? Hoje o estudo que a gente vai fazer vai ser referente aos pivôs alinhados com a 20 que passam entre ou próximo à média móvel de 200, que são aqueles três setups que a gente acompanha diariamente de pré-rompimento da 200, pivô no rompimento da 200 e pivô de pós-rompimento da 200. Eu tive a curiosidade de fazer esse estudo porque teve uma operação nessa semana que a gente viu um pivô de pós-rompimento da 200 que eu vi que muita gente não entrou na operação pelo fato da 20 ainda não ter cruzado a 200, então não tinha um alinhamento em 100% das médias, né? Então eu fiquei curioso. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um estudo para ver se realmente vale a pena fazer um trade que passa pela média móvel de 200. Então, eu comecei o estudo fazendo pelos meses de maio, junho, julho e agosto. E eu vou mostrar para vocês essas operações dia após dia. Certo, pessoal? Como eu deixei anotado aqui no meu caderno ao lado, eu vou passar trade por trade. Não vou passar o gráfico inteiro, porque tem muitos dias que o gráfico mal passa perto da média móvel de 200, então eu ficaria mais tempo passando o gráfico para frente do que mostrando as operações, certo? E então, qual que é o Trade System? O Trade System tem que ser o primeiro pivô do dia, ele tem que estar alinhado com a média curta e a média de 20, e tem que estar na região da média móvel de 200, que é essa média vermelha que eu tenho no gráfico, certo, pessoal? Beleza. E outra coisa, eu também desconsiderei operações com stop acima de 17 pontos, que eu considero um pouco caro, então essas operações aí eu não computei nos dados, certo? Vamos começar aqui pelo dia 3 de maio, que a gente teve a primeira operação. O que aconteceu aqui? Aqui, se a gente fosse olhar, a gente teria também um pivô de pré-rompimento da média móvel de 200, só que a gente teria um stop muito caro, de 22 pontos, então não seria uma entrada válida para a gente. Então, o que eu preferi fazer? Eu preferi esperar acontecer um pivô de pós-rompimento da média de 200. Aqui a gente vê que teve a ignição, que foi abaixo da média de 200, a gente teve o pullback, que a média de 200 rejeitou o preço voltou a cair, então a gente projeta 100% do risco para baixo, que é o pullback, então um stop de 13 pontos que a gente vê que bateu em primeiro alvo e praticamente bateu no segundo alvo, certo? A gente vai para a segunda operação do mês de maio, que foi dia 12/5/2022. Certo. Aqui a gente teve apareceu meu loss na tela, que feio, hein? Aqui a gente teve um pivô de pré-rompimento da 200, que é um pouquinho mais delicado, né? Pelo fato de às vezes a média de 200 segurar os preços, mas não foi esse caso. Aqui a gente viu que foi então um pivô de pré-rompimento, que a gente espelhou o pullback para baixo, a gente viu que bateu primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo. Olha que legal, galera. Então, do mês de maio, foram essas as operações. Agora a gente vai para o mês de junho, 3/6/2022. Aqui também segue o mesmo exemplo daquela operação de maio. Aqui a gente até teve um pivô alinhado com a 20 para romper a 200. Só que a gente teria um stop de 21 pontos. Então um stop que a gente não cabe no nosso bolso. Então o que eu preferi fazer? Preferi esperar
romper a média, fez pullback por 2, quase 3 vezes aqui na média, então a gente fez a projeção do pullback para baixo, seria um pivô de pós-rompimento da 200, teria batido primeiro e segundo alvo. Dia 6/6/2022. Aqui a gente teve um pivô alinhado com a 20 de pré-rompimento da média móvel de 200. Então, bateu primeiro e segundo alvo. Vamos partir para o dia 9/6. Aqui também a gente teve um pivô no rompimento da 200. Rompeu a 200, fez o pullback acima dela e voltou dando a venda. Bateu primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo. Olha que operação muito interessante, né, pessoal? Agora vamos para o dia 15/6, que eu verifiquei que era a próxima operação do mês. Aqui a gente teve um pivô no rompimento da 200, qual foi a primeira operação dessas que a gente está verificando que teve um stop, não chegou nem a bater em primeiro alvo e veio a estopar. Próxima operação, dia 21/6/2022. Aqui a gente teve um pivô de pós-rompimento da 200, certo, pessoal? Bateu primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo. Olha que beleza. Stopzinho de 15 pontos, cabe no nosso bolso e quarto alvo até 30 pontos na venda aí. Agora a gente vai para a última operação desse mês de junho, que foi dia 30/6. Aqui a gente teve o quê? Teve um pivô no rompimento da 200, que bateu primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo. Então, mês de junho a gente teve 6 operações, apenas uma deu loss. Agora a gente vai para o mês de julho. Primeira operação foi apenas dia 7 de julho. A gente viu o quê? A gente viu um pivô de pós-rompimento da 200. Se a gente verificar, vou passar o gráfico mais para trás. Quando ele abriu a compra, aqui a média de 20 ainda estava para baixo. Então não foi um trade alinhado, né? Mas foi um trade de saída da 200, qual gerou um stop. Chegou bem próximo ao primeiro alvo, mas se a gente for criterioso, ele não pegou em nenhum alvo e deu um stop. Dia 15/7/2022. Aqui a gente teve um pivô de pós-rompimento da 200 que bateu primeiro e segundo alvo. Se alguém é mais criterioso, espera o pullback ser de barra vermelha, também às vezes não poderia ter entrado nesse trade, mas eu não vejo nenhum problema em ter um pullback com barra verde. Certo que tem que ter máxima e mínima menor que o candle anterior, como a gente vê na sala diariamente, né? Vamos parar de papo e vamos ir para o dia 19, que é o próximo. 19/6/2022. Tá aqui para trás. 19/7, né? Tô vendo que tem algo de errado. 19/7. Eu coloquei numa cor feia aqui porque deu stop também. A gente tinha um stop de 15 pontos que cabe no nosso bolso. Então, só subir um pouquinho o gráfico aqui. Fez um pivô de pós, rompimento da 200, que também não chegou nem um pouco perto dos alvos, gerando stop. E a última operação, dia 22/6/2022.
7 de 2022. Que foi aqui. A gente teve um pivô de pós-rompimento da 200. A gente teria pego primeiro, segundo, terceiro alvo. E essa aqui foi a última operação do mês de julho. Então, no mês de julho, a gente teve 4 operações, 2 com gain e 2 com stop. Certo, pessoal? Agora vamos para o mês de agosto. 9/8/2022, que eu vi o primeiro trade. Primeiro trade, um pivô de pré-rompimento. Não, pivô no rompimento da média móvel de 200. Que bateu o primeiro e segundo alvo. 11/8/2022. Certo. Aqui a gente pode ter uma operação aqui, que eu deixei marcado até 2 tipos. Essa aqui é um pivô alinhado com a 20 no rompimento da 200. Que bateu o primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo e ainda foi um pouquinho mais. Sem calor nenhum, até 60 pontos teve de alta nesse movimento. Quem é um pouquinho mais conservador poderia ter pegado esse pivôzinho aqui de pós-rompimento, que também mais barato, 8, 9 pontos e bateu todos os alvos. Igual a outra operação. Dia 18/8/2022. Aqui também foi... Tivemos 2 operações para qual for o gosto do freguês. Aqui a gente teve um pivô alinhado de pré-rompimento da 200, bateu primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo. E aqui a gente teve um pivô no rompimento da 200, que também, assim como o outro, bateu todos os alvos e um pouquinho mais. 30/8/2022. Aqui temos um pivô no rompimento da média móvel de 200, batendo primeiro, segundo e terceiro alvo. Beleza, galera? Então, pelo que eu vi aqui, eu vou abrir uma caixa de texto só para a gente colocar. A gente teve 16 operações. Dessas 16 operações, tivemos 13 operações com gain. Com gain. Que corresponde a 82%. E tivemos apenas 3 operações com loss, que corresponde a 18%. Eita, pega. 18%. Aqui. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível para vocês. Então é isso. Os primeiros pivôs alinhados com a 20, independente por onde passam, se é de pré, se é no rompimento ou se é de pós-rompimento, a gente tem essa estatística aqui que é muito positiva. São operações que dão muito certo. E o que é mais legal, a gente viu que nenhuma dessas 13 operações de gain, ela foi só no primeiro alvo. 100% das operações de gain foram em 61.8 e 100%. Então, isso que é legal. Nunca ela bateu no primeiro alvo e voltou. Sempre ela vai no primeiro e no segundo alvo. E também, só por curiosidade, aqui eu vou dar uma olhadinha rápida. Tivemos 8 operações que foram até 200%. Quarto alvo.
então também é uma quantia bem grande. A gente vê que são operações que dão bastante volatilidade e dão um retorno bem legal para a gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que quando eu tiver um tempinho eu vou olhar e vou responder para vocês. Beleza, pessoal? Lembrando que eu usei operações só até 16 pontos de stop, que eu estava vendo que a maioria dos pivôs nessa região da média móvel de 200, se ela está com 17, 18 pontos ou mais, a maioria daria stop. Então eu peguei e adequei essa quantia de stop para fazer um ajuste fino aí nas operações. É isso aí, pessoal. Obrigadão, até mais.